Vamos? Sim, pode. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde e obrigado pela presença aqui daqueles que estão aqui na Nações 2, presencialmente, àqueles que estão não em casa, mas via Zoom. Não sei quem é que está aqui com o cenário de estar em casa, mas pronto, deixa-me lá ver. Ok, muito bem, mal. Obrigado por aqui estarem, por participarem aqui nesta conversa. Isto, obviamente, isto não tem nada de especial, obviamente. Nem tem as competências técnicas da semana passada, com o workshop que fizemos sobre a sessão de posição contratual e a permuta que não técnica, mas a permuta tripartida, mas pronto, a permuta técnica fica só entre nós. Não tem essas competências, não tem a necessidade de ter esses conhecimentos. E este é um assunto que, na realidade, é transversal a toda a área comercial, a todas as áreas comerciais. Tem a ver com, obviamente, círculos de influências e CRM, principalmente CRM. E no fundo aqui é partilhar e termos aqui este momento só para consciencializar, no fundo, aquilo que é a importância desta matéria. Algo que é muito simples, obviamente, mas nós temos sentido, e eu tenho sentido isso desde sempre, que na realidade é um assunto em que as pessoas pouco, sei lá, valorizam, mas acho que não fazem um esforço para na realidade, vocês desculpem aqui aos presentes, eu tenho tendência mais a estar aqui a olhar aqui para o computador do que para aqui, mas até devia ser ao contrário, mas vou tentar fazer aqui um equilíbrio. Mas é um assunto que, na realidade, eu acho que não é muito valorizado, ou não há um esforço dos comerciais nesta matéria, que é algo que é muito simples. Obviamente, eu acho que a dificuldade maior, e nós sentimos isto aqui nas formações, e quando eu estava aqui um bocadinho mais nas formações, realmente sentia que mesmo depois de muitos alertas em relação à necessidade, a informação de começar logo a trabalhar aqui o círculo de influências e a organizar o círculo de influências era algo que as pessoas acabam por, de alguma maneira, não o fazer. Eu não sei porque, não consigo perceber, não mesmo, mas é que não consigo perceber mesmo, que é algo que, obviamente, dá algum trabalho, mas não percebo o potencial que as coisas têm. E neste caso eu estou a falar especificamente naquilo que é o círculo de influências, okay? Para quem está em arranque de uma profissão e de um caminho, à procura de um caminho que é extremamente importante alavancar com a necessidade de ter contactos o mais rapidamente possível. Uma das fontes é esta realmente do círculo de influências. Por isso, isto aqui, no fundo, é trazer aqui um alerta, que isto não é preciso nada de especial, requer sim alguma disciplina e algum rigor e, obviamente, disciplina naquilo que é a execução destas coisas. E depois tem um potencial enorme. Não é? Obviamente, é uma fonte que eu não digo indiscutável, mas é uma fonte com uma capacidade enorme de trazer contactos, de fazer as coisas acontecer. E, no fundo, aqui, hoje, é para nós podermos aqui poder, eventualmente, contribuir com esta partilha que nós temos aqui hoje, para que alguns de vocês possam retomar ou iniciar aqui estas coisas que há sempre tempo, obviamente, e há muita gente a começar e que pode fazer esse trabalho já de início, que é extremamente valioso. Para aqueles que já começaram e eventualmente tenham que retomar, será sempre um pouquinho mais complicado, mas obviamente, e trabalhoso, mas é possível. Obviamente, nada é impossível. Começando aqui pelo CDI, pelo Círculo de Influências, isto é tudo muito simples. Okay? Toda a gente tem telemóvel, toda a gente tem contactos no telemóvel. Provavelmente os nossos contactos de uma vida estão todos no telemóvel. Necessariamente. E há pessoas que têm 100, 200, 300, 800, 700, mais de 1000 contactos no telemóvel. Muitos deles, obviamente, se calhar não têm, se calhar já nem têm contacto com eles. Mas o círculo de influências é tão simples quanto isto. Okay?
É trabalhoso, muito bem, mas obviamente as mais-valias que pode trazer essa organização e dinamizar depois esse tipo de influências é brutal. Nós temos os contactos, ser consultor imobiliário é contactar pessoas, é contactar pessoas todos os dias, acima de 10 pessoas, de preferência entre 10 a 15 pessoas por dia, e o círculo de influências é algo, no fundo uma lista, é uma base de dados que eu tenho para poder, na realidade, ter aqui uma fonte inesgotável de contactos e que me abrem, obviamente, a porta a várias oportunidades. E o círculo de influências é tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. Que é, eu tenho no telemóvel de A a Z contactos, eu tenho, e é começar, no fundo, começar isto pelo A. Começar pelo A. Eu no A tenho montes de nomes com o A. Não é? Tenho os Antónios, os Albertos, as Alexandras, toda essa malta, ok? Toda essa malta. E todos eles, obviamente, o António é meu amigo, o Alberto é meu familiar, a Alexandra é do ginásio, ou seja, todos eles, obviamente, têm aqui um grupo a quem eu posso, obviamente, na realidade, atribuir aqui como pertencendo aqui a um grupo. E é tão simples quanto isso. Aquilo que eu vos pedia mesmo, ok, é trabalhoso, mas se calhar é uma coisa que dura um dia ou dois, eu a dedicar-me a isto. Mas é tão simples quanto isso. Aquilo que eu vos peço é, e para capitalizarem todo o vosso círculo de influências, né, e se eu sou consultor imobiliário, preciso de contactos, e preciso de nomes e números de telemóvel, eu tenho no meu telemóvel, como dizia, 400, 500, 600 contactos, em que eu tenho o nome e eu tenho um telemóvel. Okay? E quando me dizem, isto está difícil de angariar, está difícil de contactar, está difícil de... obviamente, e nesta altura está difícil, e nós sabemos que está difícil, ainda mais temos que dinamizar todas as fontes. E há coisas que estão ao nosso alcance, muito perto. Agarrem no telemóvel, por favor, e classifiquem de A a Z os vossos contactos. Okay? Ou seja, ao António, criem um grupo dos amigos, a Alexandra, a malta do ginásio, ao Alberto, o familiar, e vão criando assim grupos. À medida que vocês vão descobrindo e vão abrindo o A e vão abrindo o B, e a lista C e o D e os nomes que estão, abram esses grupos. Escrevam no Excel, escrevam numa folha A4, façam como entenderem, mas traduzam esses contactos todos e saquem-nos do telemóvel e colocam-nos numa base de dados, seja em papel, seja no Excel, façam como entender. Okay? Coloquem e dividam-nos por grupos. Okay? Se têm 500 contactos no telemóvel, façam isso aos 500 contactos. E vão, obviamente, obter desses 500 contactos vários grupos. Criem no Outlook, criem grupos. Esses grupos, criem no Outlook esses grupos. Okay? Dá para criar no Outlook o grupo dos amigos, o grupo dos familiares, a malta do ginásio, a malta da igreja, a malta do desporto. Criem esses grupos. Que sejam, cada grupo tenha 15, 20, 30, 40, 50 contactos. Criem esses grupos. Criem esses grupos no Outlook. Para quê? Para que, com periodicidade semanal, vocês possam mandar uma newsletter, escrever, obviamente, que a abordagem em cada um dos grupos é diferente em função dos grupos e das pessoas, obviamente, mas comuniquem com eles. Está ao alcance de um clique, de anexar o grupo e de mandar um clique e de mandar um e-mail a dizer eu estou cá, muito bem, como é que estão? Sabem que eu sou consultor imobiliário, estou aqui na 121 Nações, preciso de oportunidades. Vocês próprios, só se conhecerem alguém que realmente tenham oportunidades de venda, digam-me qualquer coisa, ou queiram comprar casas, digam-me qualquer coisa, muito bem. Eu não tenho dúvidas nenhumas que essa consistência e essa disciplina no envio dos e-mails a esses grupos, obviamente vai trazer contactos. E vai trazer coisas novas. De certeza absoluta. E por isso, sublinho, por favor, alguns de vocês, era bom que fossem todos, mas isso não vai acontecer, mas que alguns de vocês pudessem começar hoje a ter essa preocupação, e ter, obviamente, já essa ação que é agarrem no telemóvel, comecem no A até ao Z,
e coloquem os nomes todos e dividam-nos por grupos, coloquem no Outlook, muito bem. Outra coisa importante, desses 500 contatos que vocês têm, isto é só como exemplo, criem os 100 principais. Os 100 principais é só uma denominação que nós damos ao nome, à expressão. Os 100 principais podem ser menos de 100, podem ser mais de 100, mas a ideia é aqui criar contactos principais. Ok? Contactem aqui, criem uma lista à parte dos vossos contactos, desses 500, daqueles que na realidade vocês acham que vos podem abrir portas, mais portas. Porque são diretores de empresas têm um poder de influência numa empresa, num instituto público, seja onde for, ok? Criem os 100 principais. Daqueles 500 que vocês, só vocês é que podem fazer, aliás, então nós estamos a falar aqui de um círculo de influências e de uma fonte que pode alimentar e muito a vossa atividade e em muitos dos casos alavanca a atividade, porque é o círculo de influências, não é? Porque são os contactos que eu tenho ali à mão. Criem, e são vocês que o conhecem essa e mais ninguém, classifiquem os 100 principais. Coloquem numa lista à parte, okay? Aqueles 100 dos 500, aqueles que podem abrir mais portas a vocês. Para que esses 100 principais possam fazer parte de um contacto mais regular da vossa parte. Okay? Os outros 400, obviamente, que têm que ser contactados semanalmente. E como é que eu faço isto semanalmente? É muito simples. Eu, se estiver a contactar 20 pessoas ou 40 pessoas por semana, 20 pessoas a um dia, 20 pessoas ao outro, okay? Eu estou a falar com 40 pessoas de uma círculo de influências todas as semanas. E desses 400, okay, eu posso contactar 20 ou 40 todas as semanas, 20 num dia e 20 no outro. Dos 100 principais faço exatamente a mesma coisa, okay? Que é, eu contacto entre 10 a 20 pessoas, dos 100 principais todos os dias. Mas desses 100 principais, eu realçava aqui o seguinte, okay? Uma coisa somos nós nós mandarmos e-mails, outra coisa é nós falarmos por telefone, outra coisa é nós falarmos pessoalmente com as pessoas. Se eu vou destacar estes 100 principais, daqueles que me podem abrir mais portas, okay? Aquilo que eu devo fazer, na realidade, eu devo, em muitos deles, promover um encontro com as pessoas. Até porque eu vou, obviamente, aproveitar para recordar e estar com aquelas pessoas, porque são pessoas, provavelmente, que eu tenho muita afinidade, mas vou aproveitar também para que, pessoalmente, possa ter um bocadinho mais de influência naquilo que é a minha necessidade e o meu propósito de o estar a contactar e a importância que ele tem para me fazer despertar oportunidade. Okay? Eu sei que há pessoas que fazem isto e muito bem. Nós estamos aqui a falar de círculo de influências. Há pessoas que, neste círculo de influências, a cada uma destas pessoas, e começando pelos 100 principais, eu sei que há pessoas que o fazem, e com sucesso, a cada uma destas 100 principais, eles, ao contactar com essas pessoas, pedem a cada um deles 3 contactos. Ou seja, cada uma dessas pessoas, eles triplicam os que o fazem. Eu sei que há pessoas que o fazem e que têm sucesso. Triplicam a possibilidade de ter contactos. A cada uma dessas 100 pessoas, não é 100, eu digo 100, tenho que estar sempre a repetir esta situação e a sublinhar. Estamos a falar de 100, não é o número 100 que importa. 100 principais é só a denominação que nós damos à expressão. Repito, podem ser 80, que vocês encontram nesses 500, podem ser 150, que vocês encontram nesses 500. Mas aquilo que eu falo é nos 100 principais. E peçam a cada uma dessas pessoas, utilizem sempre, de preferência, vão ter com as pessoas, arranquem e vão ter com as pessoas, marquem um almoço, marquem um café, uma pequena visita de 10 minutos, onde eles se encontram, ou utilizem o telefone, ou em último caso, utilizem o e-mail. Eu acho que devem, obviamente, dar preferência a estarem pessoalmente com essas pessoas e a telefonarem a essas pessoas. E peçam a eles, por favor, 3 contactos do círculo de influências deles. Okay? E peçam a eles que alguém vai entrar em contacto com eles, que é do círculo de influências, e que vem, olha, boa tarde, eu venho da parte do senhor tal, deu o seu contacto porque ele vai passar contactos, obviamente, passa porque, obviamente, tem afinidade com vocês, passa porque é importante para vocês os sensibilizaram nesse sentido, mas passa também, obviamente, contactos que têm abertura para receber esse contacto da vossa parte. E por isso, a cada um desses contactos, vocês podem fazer isso com os vossos 500 contactos,
ok? Mas para simplificar a situação, obviamente, e para um início, já era muito bom e já é muito bom, obviamente, identificarem esses 100 e contactarem esses 100 regularmente, 40 por semana, pedirem a eles 3 contactos a cada um deles e colocarem-se em contacto com essas pessoas. Até porque isso também, e esse pedido que vocês fazem para cada uma dessas pessoas vos dar 3 contactos, isso aumenta a vossa base de dados. Aumenta a vossa base de dados. Okay? Aumenta o vosso círculo de influências, porque no fundo o que ele está a dar é no fundo um nome e um contacto. E é importante num presente e num futuro o aumentar dessa base de dados. Okay? Já falamos disso um bocadinho quando falámos agora a seguir do CRM, mas isto é extremamente importante. Okay? Mas é que é mesmo extremamente importante. Aliás, vou só aqui fazer um parênteses. Muito dos consultores que já têm algum estágio mais avançado nesta atividade têm a mesma necessidade que aqueles que estão a começar. Tem a ver com falar com pessoas todos os dias. Okay? Mas esses que têm um registro de 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aí fora de atividade, provavelmente têm uma base de dados muito alargada. E tendo uma base de dados muito alargada, a preocupação deles é ter uma base de dados minimamente organizada, serem disciplinados naquilo que é o contacto com as pessoas e estarem a falar com 15 pessoas por dia, porque, no fundo, capitalizaram tudo isto durante estes anos de atividade. Okay? E já não precisam de fazer grandes prospeções, nem de rua, nem prospeções passivas, nem grandes abordagens. No fundo, é dinamizar a base de dados que têm. Por isso é extremamente importante, como digo, aumentar essa base de dados o mais rapidamente possível, para que vocês tenham dependência no futuro, ou não tenham a dependência do futuro de ter que estar sempre a fazer e a alavancar muita prospeção para terem contactos juntos. Isto é extremamente importante. Agora, eu pergunto, o que é que custa a um consultor imobiliário, sabendo da importância que o ciclo de influências tem para o arranque da atividade e o potencial que ele tem de me trazer novos pedidos de contacto e oportunidades, o que é que me custa eu agarrar no telemóvel e agarrar aqui e ir à letra A, do meu telefone, estar numa sala com um Excel ou com uma folha A4 ou com várias folhas A4 abertas e começar a escalpelizar do A até ao Z os nomes todos dos meus contactos. O que é que isto custa? É preciso tirar algum curso superior? Não me parece nem mestrados, nem doutoramentos. Não me parece. E eu vejo uma dificuldade enorme. Ultimamente não tenho acompanhado muito essa questão, mas não há muito tempo acompanhava e participava no início nas formações e deixava sempre um alerta muito, muito forte à malta que estava a formar, que era, organizem isto, nesta altura em que vocês estão a ter formação, em que estão a ter menos possibilidade de estarem proativos no mercado, ok? Vão ter essa possibilidade quando saírem da formação e começarem com dinâmicas e proatividades semanais e diárias. Aproveitem até ao final da formação para organizar essa base de dados, porque isso é extremamente importante para alavancar. E se eu, se calhar, só aqui, mas no universo da 121 nações, eu arrisco-me a dizer que existem muito poucas pessoas que têm essa base de dados e esse círculo de influências organizado, dividido, e com preocupação de contactar com alguma frequência, toda esta frequência que eu digo é semanal, toda esta malta, organizar os 100 contactos, pedir 3 contactos a cada uma dessas pessoas, para triplicar. Se eu tiver 100, se eu pedir aqui 3 contactos a cada uma destas pessoas, são 300 contactos, ok? E por isso, 300 não, são 3.000 contactos. São 3.000 contactos, ok? Epá, é muito contacto, é muita gente, não é? E se eu preciso de contactos, e aqui está ao alcance, porquê é que eu não organizo essa base de dados? Porque não? Porque não? Eu se calhar arrisco-me a dizer aqui que muitos poucos de vocês têm essa base de dados organizada aqui desta maneira. Ou será mentira? Bastem só abanar a cabeça. Sim, não. Pois, não tem problema. Podem se rir, podem chorar, entender? Podem abanar com a cabeça. Mas, caros, o que é que isto custa? O que é que isto custa? Digam-me lá. E isto não tem um potencial enorme disso. Se eu vivo de vendas, não é? Se as coisas estão difíceis, se eu preciso alavancar a minha atividade, se eu preciso de oportunidades, falar com pessoas, não é? Se eu tenho um nome e um contacto, porquê é que eu não faço isto? Porquê é que eu não faço isto? Faz-me confusão isto, porquê é que não? Eu vi aqui pessoas a abanar a cabeça, ok? Quem é que abanou aqui? Eu pergunto. Pedro Reduto, tu tens isto feito?
Não. Ok. Quem é que tem feito? Já agora começar a se calhar... O Hugo Pereira levantou aqui a mão. Tem feito. Quem é que tem isto feito aqui na sala? Parcialmente. E totalmente. Sim, atualizado. E totalmente. Totalmente, não acredito. Totalmente? Espetacular. A Alexandra diz aqui que está totalmente. Meus caros, o que é que isto custa? Não? Eu vou perguntar aqui uma pessoa recente. Tânia Vieira, tu começaste não há muito tempo. Quantos contactos tu tens no telemóvel? 150. Ok. Estão organizados? Estão divididos? Estão organizados? Estão divididos? Estão organizados e divididos, sim. São Sim, poucos desta ainda, maneira? porque tenho mais moçambicanos do que os de cá. Ok, mas é normal também porque não tens um grande círculo de influências cá e normalmente é mais difícil. Mas Okay? já começo a ter também. Claro, obviamente. Boa. Sandra Semedo, tens? Tenho uma parte só organizada. É tudo Vou parcial. organizando aos bocadinhos. Desististe também, foi? Não são muitos. Epá, não interessa, oh Sandra, não interessa. Vou Epá, não fazendo aos interessa. bocadinhos. O que é que são muitos? O que é que são muitos? 1900 e qualquer coisa. Ei, a 1900 e qualquer coisa. Olha, dá aí uns quantos teus à Tânia Vieira que ela está a precisar. Ah, não. Vou Ok. fazendo aos bocadinhos. Epá, não pode. Ok, obrigado, Sandra. Epá, malta, porquê é que a malta não faz? Eu pergunto, porquê? Não acha que isto tem potencial? O que é que isto custa? Sério, a mim faz confusão. Eu, se fosse iniciar esta atividade, a primeira coisa que eu faria era isto. Era isto. Eu vou alavancar a minha parte. Você precisa de contactos e tal, não sei o quê. Números de telefone e nomes. Ok, muito bem. Então agarre-se ao telemóvel. Tem números de contactos e tem contactos e tem números. Então agora faça a divisão. Escreve. Ok? E faça a divisão. Pá, e amanhã, ok, ou depois de amanhã, começas a contactar a malta, assim, olá, Alberto, como é que estás? Pá, sou o Domingos, eu sou consultor na 121, ok, pá, e estou-te a ligar porque eu preciso de nomes e de pessoas que estejam a pensar comprar ou vender casa. Por acaso tu não estás a pensar. Alberto, pá, por enquanto ainda não, mas se calhar, muito bem. Pá, mas olha que eu conheço aqui um amigo que, então dá-me um contacto desse amigo. Vocês acham que em 40 contactos semanais, 20 uma terça-feira, 20 a estes 500 contactos que, como exemplo, eu estava a dar, não há malta que está a pensar em vender ou conhece alguém? Epá, tem que haver. Isto é uma questão de escala. Se eu fizer 4 ou 5 contactos, obviamente não vou... Agora, se eu fizer 40 ou 50 contactos por semana, obviamente, ao final do mês, são aqui 150 ou 180 só desta fonte. Só da fonte do círculo de influências. Não é? Estamos a falar só disto. Não é? Só para não falar das outras. Não tem que haver contactos. E eu faz-me confusão, sinceramente, desculpem esta minha assertividade, mas faz-me confusão, na realidade, como é que há malta que inicia a atividade e depois às tantas tem aqui um potencial enorme e depois ou porque são, como a Sandra diz, ou porque são muitos, ou porque não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então, mas espera aí, eu não tenho tempo para organizar a minha base de dados e organizar isto por grupos, colocar no Outlook, todas as semanas ter um procedimento na agenda para enviar aqui para os meus grupos do meu ciclo de influências aqui uma mensagem, pá, qualquer coisa, só para lembrar que eu estou cá e que naquela altura, porque se vocês não estiverem presentes junto dessas pessoas, obviamente será muito difícil que algum deles, obviamente, se lembre. Pode haver um ou outro que se lembre que vocês estão na atividade. Mas vai passar, porque estão, obviamente, imbuídos no trabalho e nas coisas e não sei o quê. Até há uma oportunidade ali no almoço a surgir, mas se vocês não estiverem lá presentes, ele não se vai lembrar. Mas se receberem um e-mail, vai-se lembrar. E atenção, eu repito, estamos aqui a falar daqueles, dos 500. Pá, mas cuidado com os 100. Os 100 são muito importantes. Vocês, se pedirem 3 contactos um deles, são 3.000 contactos. São 3.000 contactos. Isso é muito contacto. É muito contacto. Agora, digam-me uma coisa. Pá, isto, porquê é que não o fazem? Eu gostava de perceber realmente o porquê. Eu se calhar até percebo. Acho que, pá, não sei, falta de tempo, falta de agenda, gestão do tempo, uma coisa qualquer. Não é? Porque isto não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum. É olhar para o telemóvel e escrever. Numa base de dados, ok, está feito. E depois, obviamente, há um trabalho a seguir. Não é? Depois eu tenho essa base de dados, eu tenho que escolher dessa base de dados quem é que eu vou contactar na próxima semana, 20 num dia, 20 no outro. Muito bem, tenho que escrever lá na base de dados. Contactei em tal data, muito bem, e após o contacto, contactei
em tal data para eu saber quem é que eu contactei muito bem, que é para depois não mandar a repetir, e para a semana, e para a outra semana eu contacto mais 40 diferentes, e para a outra semana mais 40, e há de chegar passado, se calhar 5, 6, 7, 8 semanas, eu vou voltar àqueles que eu contactei inicialmente. Não importa, obviamente, eu tenho que estar presente. Okay? Epá, dos 100 principais é a mesma história. Dos 100 principais é a mesma história. Eu tenho que estar mais atento aos 100 principais. Porque aí eu devo estar, como digo e repito, eu devo estar presencialmente, ou no limite por telefone, mas eu devo fomentar presencialmente, porque presencialmente tem outro impacto. É como aos clientes. Se mandas uma mensagem para um cliente, ele lá do isto não, é fácil. Se estás com ele ao telefone, já não é a mesma coisa, mas também, agora, se estás com ele presencialmente, a tua capacidade de influenciar é muito maior. Por isso, privilegiem sempre, obviamente, o contacto presencial, telefónico ou via escrito. Meus caros, é isto. E CRM, peço desculpa, e ciclo de influências é isto não é preciso nada. Aqui, como digo e repito, o momento é para relembrar a importância disto. A última vez que fizemos isto foi em contexto de Covid, fizemos alguns como estamos a fazer agora, e isto foi falado na altura, isto é falado obviamente nas formações. Meus caros, mas isto é tão fácil, faz-me confusão porque é que a malta não arrepia caminho e em 2 ou 3 dias faz isto. Em 2 ou 3 dias, pois obviamente eu vou contactando pessoas novas, não é? Que fazem parte do meu círculo de influências, okay? E tenho que ir alimentando aquilo. Ótimo, não tem problema nenhum. Okay? Vou à base de dados e alimento. E se eu for esquecido, o que eu posso fazer é, na realidade, ter esse Excel do círculo de influências sempre aberto todos os dias. Ok? Todos os dias. Porquê? Porque se eu tiver um contacto novo e uma pessoa nova do meu círculo de influências, já sei que não me vou esquecer e naquele momento eu registro logo. Porque há aqui uma coisa que é importante. Posso falar em contexto CRM, mas falo já. Há aqui uma questão que é importante para isto, que é a disciplina que eu tenho que ter para ter esta minha base de dados sempre atualizada em quadro de uma dinâmica, é fazer o registro. Acontece, eu registro. Acontece, eu registro. É fundamental nesta atividade. Porquê? Porque eu tenho muitas atividades, tenho muitas coisas a acontecer, e se eu não registro logo na altura, e quando digo na altura é no dia, okay, as coisas não vão acontecer. Eu não vou registrar, e se passar 2 ou 3 dias já não vou registrar e as coisas não têm o efeito que eu pretendo. É tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. Por isso, aquilo que eu peço na realidade, e estamos aqui a chegar à meia hora, agarrem no telemóvel e ponham-se a fazer esse trabalho e a partir já da manhã, depois da manhã, comecem a contactar as pessoas. Eu pergunto, o que é que isto tem de dificuldade? Há alguém com vontade de o fazer a partir de hoje? Pelo menos? Faz sentido? E o que é que isto custa? Mas é assim, se houver dúvidas, podem colocar dúvidas, obviamente, em relação a esta história do círculo de influência. Eu estarei sempre presente na sede para ajudar, não tem problema nenhum, basta lá interem comigo. Domingos, pode dar uma ajuda aqui na constituição aqui do círculo de influências, como é que eu posso fazer ou não. O Ruben está lá embaixo, também pode ajudar. Né? Há aqui mapas, Excel já todos preparados para isso mesmo, é só abrir o Excel e registar. O único trabalho que vocês têm é ir ao telemóvel, abrir o telemóvel, ir à lista telefónica e começarem a registar e a dividir as coisas por grupos. Ponto. É a única coisa que eu vos peço. Agora, há muita gente também que tem que é, eu até faço este trabalho, está tudo guardadinho, mas eu depois não dinamizo isto, não ando com isto para a frente. Não faz sentido. É a tal história do planear, depois eu não executo. Eu sou um gajo que planeia muito bem. Tenho minha agenda, para aquilo parece quase um quadro de Picasso, mas depois executar aquela agenda. Não é? É outro passo a seguir. Por isso, organizem. E organizar é tão simples quanto isso. Eu tenho a base de dados, eu vou planear a minha semana, que deve ser preparada ao sábado e ao domingo, e eu vou contactar, em determinado dia da semana, na terça ou na quinta-feira, vou contactar 20 pessoas num dia e 20 pessoas no outro, de uma círculo de influências. Tenho um Excel aberto, assim que acabo de falar, coloco lá uma nota em observações, para saber realmente, daqui a 2 ou 3 semanas, já não sei com quem é que falei, já nem o que falei. Mas uma pequena nota só para relembrar. É só isto. Contactar e ter o Excel aberto e contactar com o malta. Digo uma coisa, isto é difícil. Então, atenção, e nós estamos a falar de tudo pessoas do nosso círculo de influências, que são 400, 500, mas esses 500, eu acredito que 90% são proprietários. 90% são proprietários. Pode haver 10% que são arrendatários. Mas 90% são proprietários. E então, eu não preciso de agressões, não preciso de proprietários, e desses 500 contactos não tenho malta necessariamente sempre a vender ou a pensar em vender.
Ou conhece alguém que está a pensar a vender? Não há de certeza absoluta. Claro que há. Claro que há. Por isso, pá, eu sei que as coisas estão mais difíceis, obviamente, mas isto não é uma matéria só de agora. Agora está difícil porque o contexto é mais difícil. Pá, mas mesmo assim, desses 500, se calhar, eu não digo que se calhar 20%, 20% está a vender ou a pensar em vender. Nesta altura, se calhar só 10%, não é? Porque o meu ciclo de influências também, se calhar, nesta altura, retrai-se um bocadinho para ver o que é que isto dá e as coisas ficam um bocadinho mais difíceis. Pá, mas 10% nesta altura dos meus 500 e estamos a falar de 50 contactos. Estamos a falar de 50 contactos. Necessariamente. 10% tem que estar a acontecer qualquer coisa. Ou conhece alguém que está a acontecer qualquer coisa. Pá, por isso, meus caros, qual é a dificuldade disto? E por isso, isto não é nada de competências técnicas, isto é mais aqui nós estarmos aqui e alguns de vocês poderem tomar essa consciência, não é? De que realmente eu tenho aqui algo à minha mão que pode ser importantíssimo e não estou a explorar. E porquê? É pá, porque eu não tenho tempo, ou porque eu tenho alguma preguiça, ou porque é muito chato fazer isto, está bem? Mas chato mesmo é a gente não ter angariações e potenciar aqui coisas a acontecer. Isso é que é muito chato. Pá, é isso que eu, na realidade, deixava aqui em relação ao CDI. Eu não sei se há dúvidas que queiram colocar. Como é que eu realmente faço isto? Alguém tem dúvidas em relação a isto? Pá, sendo uma matéria simples, não tem problema nenhum, ok? De colocarem algum tipo de dificuldade. Sim, ainda bem que falas nisso. Pá, nós não temos o Dima, o Dimitro, está aqui a colocar a questão que é se existe algum CRM, se existe aqui alguma. Pá, obviamente há aí ferramentas no mercado, montes de CRMs que fazem este trabalho e que podem organizar. Eu, se fosse consultor imobiliário, nesta altura, e se fosse consultor, uma coisa que eu faria de certeza absoluta, que era comprava um programa de CRM. Okay? Há programas mais elaborados, menos elaborados, mais dispendiosos, menos dispendiosos, mas eu comprava para ter uma coisa organizada. E eu sei que há. O Rui Vilela do crédito, ele tem esse conhecimento de alguns programas de CRM. Se vocês tiverem algum interesse nesse sentido, há montes. Há os gratuitos, há os pagos. Inclusive, atualmente, 2 ou 3 plugins que a pessoa pode associar à conta do WhatsApp e dentro do vosso WhatsApp no computador podem segmentar os contactos que querem em função dos conversas do WhatsApp. Portanto, há uma série infindável de CRMs que podem ser feitos, uns grátis, outros pagos, mas lá está, são ferramentas que podem, obviamente, ser utilizado e bem reforçar aquilo que está a ser dito. Sim, exatamente. Ou seja, eu posso ter isto em simples tabelas de Excel, posso obviamente agendar aqui no meu telefone aqui uma data de coisas, ou no iPad, ou no computador, a tecnologia ajuda-me nisso, mas eu posso ter uma ferramenta um bocadinho mais elaborada e especificamente para aquela matéria, para organizar contactos, fazer-me lembretes e outras coisas mais para... Agora, não custa. Não custa. Aqui o que custa na realidade é, em primeiro lugar, reunir esses contactos e reunir essa base de dados. A partir daí, eu faço a gestão como entender. Mas lá está. A base é esta, o princípio é este. Agarrem só ao telefone e escrevam e dinamizem a vossa base de dados e criem estas coisas. Isto é fundamental. A partir daí, com CRM ou não, muito bem. Há malta com vontade de fazer. Vão mesmo fazê-lo. Isto é um dia ou dois, não custa nada, é um dia ou dois. Façam, por vocês, obviamente. Nós estamos aqui, obviamente, por vocês. E, no fundo, isto é alertar. Isto não é nada de, mas isto é isto. Sim, é isto. Mas isto não é nada de complicado. O complicado sei eu, que é iniciar isto e fazer isto. Porque já presenciei muita gente e sei que é assim. Por que é que não fazem logo isto no início mesmo? Sendo aqui, e o Ruben fala isto em informações, e se calhar só falando com as pessoas das últimas 2 ou 3 formações, se calhar ninguém o fez. E foi alertado logo, as primeiras coisas logo nos primeiros dias, é esta situação, que é organizem a vossa base de dados nesse sentido. Isto não é nada complicado, isso que a maior parte de vocês já. Só que, entretanto, passou. Não é? Dúvidas? Para passarmos aqui ao CRM. Puro e duro. Não? Ruben, quer dizer? Sim. Só reforçar que as tabelas Excel serão enviadas depois à posteriori, com todas as diretrizes e orientações, e em 30 segundos, um dos eventos que assisti em 2014, o Domingo estava lá também,
foi um gol, foi uma expressão muito pequena na zona de Lisboa, foi em 2014, e estava lá um broker da Imopredial, Manuel Duarte, da Imopredial, salvo erro, numa agência ali da linha, e estávamos a falar desta questão que já em 2014, já há 8 anos atrás, era premente e presente. A necessidade de estarmos literalmente a falar com os nossos clientes. E o Manuel estava a ouvir aquilo, e ele passado o Câmbio Mobiliário já tem 30 anos relacionado com a construção civil, e ele pediu para falar, ele é broker de uma agência, e disse, eu estou a ouvir isto e estou com pena de mim. Depois lá perguntaram porquê. E ele disse, se eu soubesse isto, e se nos meus 30 anos de construção tivesse registado todas as pessoas com quem falei, estava milionário. Era só isto. Exatamente. Mas é que é mesmo, é verdade. Diz? Obrigado, Ironia. Mas é que é isto mesmo. Aliás, eu vou falar aqui no assunto, vamos falar agora, passar aqui, uma vez que não existe, vamos passar aqui, são 3h30, vamos passar aqui para o CRM. Eu começo aqui com esta pergunta. E também já sei que a maior parte de vocês vai abanar a cabeça que não. Ok? Começo aqui com esta pergunta. Todos vocês, a maior parte de vocês, têm angariações. Certo? Se agora não tem, já teve. Eu pergunto, quem de vocês, qual de vocês, é o poder de uma angariação, não é? É um dos poderes que uma angariação traz. Okay? Entre outros. Também circulou para aí um A4, não sei se a maior parte das pessoas tiveram acesso ou não, ok? Com a importância de uma angariação. Eu pergunto, quantos de vocês é que aproveitam os contactos que chegam por via de uma angariação? Aproveita, eu digo, registra. Quantos? Ai. Estou aqui na sala, estou a ver muitos braços no ar. Ainda bem. Pronto, o Dima diz que além de registrar faz vendas. Vocês têm noção de quantos pedidos de contacto é que vocês têm quando têm uma angariação, entra no circuito comercial e uma angariação qualquer, não interessa. Já não vou falar nas agressões de arrendamento, não é? Que essas de arrendamento geram contactos, vou dizer, à partida de pessoas que são arrendatárias. Ou não, mas não interessa. Mas essas também, porque as arrendatárias um dia vão ser proprietárias provavelmente, ok? E se eu tiver o nome delas e o contacto delas e o e-mail delas, se calhar um dia vou contactar e vou ter uma oportunidade de uma angariação. Mas pronto, já nem falando nos arrendamentos, que são carradas mas que são importantes, têm o seu valor também. Em média, quantos contactos gera uma angariação vossa? Até ser vendida. Tem noção? Quantos? Alguém tem noção? Sendo que a absorção média de um apartamento de vender, neste 3, 4 meses, quantos contactos é que uma angariação gera? Sim, obviamente, mas em média, quanto é que acham que... Ou 2, claro. Mais, 10, 20, aquelas que se calhar não têm tanta liquidez, se calhar, mas eu acredito que aqui uns 30 ou 40 contactos gera. Até ser absorvida, gera. Eu pergunto, quantos de vocês é que registram esses 30, 40 contactos? De uma angariação, que são gratuitos. Nós precisamos de nomes e números de telefone. Uma agressão traz esses contactos. Quantos de vocês é que aproveitam esses contactos? E registram esses contactos? Aqui há abraços no ar. Ótimo, fico contente. Mas sei que também há muita gente que não faz isso. Há muita gente que não faz isso. Lá está. Estamos aqui a falar de duas matérias. Círculo de influências. Aí está um trabalho do caraças, são muitos contactos. Pá, se eu não tivesse círculo de influências é que era bacana, porque eu assim, desculpem a expressão, eu assim não tinha que estar aqui a ter esse trabalho todo. Ok? Agora, eu tenho uma angariação. Tenho contactos. Ok? Porquê que eu não registro isto? Eu estou a falar de uma angariação. Certo? Há malta que tem 2, 3, 4 angariações. Agora vejam lá, se uma gera 30, 40, vejam lá 2 ou 3 ou 4. Não é? Ou seja, parte do vosso dia é registrar os contactos de angariação. Mas, meus caros, pronto, eu comecei com esta pergunta, porque isto é CRM. E, no fundo, o CRM em português é Gestão de Acompanhamento de Clientes. Ok? É isso que quero dizer. Agora, o CRM eu divido aqui em duas categorias. Clientes compradores, ok? E clientes proprietários. Clientes compradores e clientes proprietários, há também os clientes arrendatários e clientes senhorios, ok? Há sempre essa indexação. Eu tenho os clientes ativos e tenho os clientes inativos, ok?
certo? Clientes ativos são aqueles clientes ativos é atividade, em que eu tive atividade, entendam assim, em que são clientes em que são clientes que eu ou ajudei a vender uma casa, ou ajudei a comprar uma casa. Eu tive atividade com eles, certo? Porque há muitos que eu acabo por, de alguma maneira, são clientes, mas são clientes que eu tive angariações, mas acabei por não ter atividade com eles. Ok? Ou também posso considerar que tive atividade, porque tive uma angariação. Mas normalmente os inativos são aqueles que eu não tive nenhuma atividade com eles. De uma maneira ou de outra, eu posso os classificar desse ponto de vista, que é, eu tive atividade ou não tive atividade com eles. E normalmente aqueles que tive atividade são aqueles que eu ajudei a vender ou ajudei a comprar. Esses são clientes ativos. Eu acredito que também, obviamente porque são clientes ativos, eu acredito que a maior parte de vocês, mas também sei que muitos não o fazem, registrem estes clientes. Registrem no sentido de quê? De ter, ou um CRM, uma ferramenta mais personalizada que me ajuda, obviamente, a gerir aqui estes clientes, ou então umas simples tabelas de Excel, para aqueles que não quiserem fazer algum investimento, umas simples tabelas de Excel, não custa nada. Okay? O 20 Online também faz isto, tem uma componente CRM, também faz isto. Mas eu já falo de tabelas de Excel, porque há muita gente que tem receio de colocar no 20 Online, que é uma tontice, não faz sentido nenhum. O 20 Online é uma ferramenta onde vocês se registram, é o vosso escritório que vocês devem utilizar para gerir a vossa atividade, e só vocês é que têm acesso. Mas eu falo aqui em tabelas de Excel para ser uma forma mais geral. Os clientes ativos, eu falo de clientes compradores. Eu faço uma escritura hoje, ou faço um arrendamento hoje, não é? E no dia do arrendamento, ou no dia da escritura, eu tenho um mapa, não é, que me ajuda a registrar esses clientes compradores. Okay? Eu tenho ou uma pessoa singular, ou um casal, e eu vou a esse mapa de clientes compradores. E eu já tenho no meu mindset que eu faço uma escritura ou faço um contrato de arrendamento, eu tenho que fazer um registro de qualquer coisa. Mas tem que ser naquele dia. Deve ser naquele dia, ou no máximo no dia a seguir. Mas tem que ser. No dia a seguir já acontece outra coisa e a internet vai passar. Aquilo que é recomendável a ser no dia. Okay? Aquilo que é importante alertar aqui no CRM é a importância de eu registar a atividade que eu tenho com os meus clientes. Okay? Estou a falar de clientes ativos. Eles fazem escritura hoje ou fazem o contrato de arrendamento hoje, eu tenho que colocar num mapa que o fulano A e a fulana B, o senhor Alberto e a dona Albertina, ok, fez a escritura hoje do imóvel tal, na rua tal, o número de telefone tal, o e-mail tal, a data, obviamente a data, o mês e a data, o Excel está dividido dessa maneira, em que eles fizeram a escritura. Okay? Eu faço hoje que é dia 18 de outubro, okay? Faço esse registro. Eu automaticamente, aquilo que eu faria automaticamente era, através de um telemóvel, através de um computador ou de um iPad, aquilo que eu faria na realidade era registar e colocar-me um lembrete para daqui a um mês, daqui a 6 meses ou daqui a um ano, okay? Colocar um lembrete que o senhor tal, o senhor Alberto e a dona Albertina, fez a escritura, faz hoje um mês que eles fizeram a escritura. Não há nada mais de uma cortesia enorme para um cliente, se eu fizer a escritura hoje do imóvel, ou fazer o arrendamento hoje do imóvel, daqui a um mês eu ter um lembrete no meu imóvel, a dizer que amanhã faz um mês que o senhor tal fez a escritura ou o arrendamento, e eu dar-lhe um telefonema de 2 minutos a dizer que, olha, faz hoje um mês que o senhor fez a escritura, eu queria lhe perguntar se está tudo a correr bem. Se o arrendamento ou a compra, se o arranque daquela nova realidade está a correr bem. E eu pergunto, quantos de vocês é que fazem isso? Acham que isto não é importante? Eu vou-vos dar um exemplo. Não foi comigo, mas foi com uma pessoa próxima minha que me contou, e obviamente isto fez-me todo o sentido. Foi ao dentista, ok? E
todos os dias, durante uma semana, a pessoa recebeu um telefonema do dentista a perguntar se estava tudo bem e se a recuperação estava a correr bem, ou não sei o quê. Não acham que isto é atenção ao cliente? Não acham que isto faz toda a diferença? Agora eu pergunto, não acham que isto na parte do cliente, ter esta cortesia, na realidade, de, passado um mês, de uma escritura ou de um arrendamento, receber um telefonema de vocês, de 2 minutos, a relembrá-lo e a perguntar se ele precisa de alguma ajuda? E eu pergunto, o que é que isto custa? Nada. Custa a disciplina que eu tenho que ter com este tipo de coisas. Ok? Certo? Vamos lá ver, eu tenho muitas atividades, mas ao início, não é? Até fazer 2 ou 3 anos de atividade, a minha atividade está a acontecer, as coisas estão a acontecer, cada vez mais, mas ainda não tenho a capacidade de eu próprio poder gerir estas coisas. Quando isto começar a ser mais intenso, obviamente, se calhar eu tenho que pensar em contratar uma assistente para me fazer este trabalho. Não é? Agora, enquanto isto, na realidade, eu não tenho uma atividade tão preenchida quanto isto, eu posso fazer isto. E o que é que isto me custa? Isto é uma questão de disciplina, de mindset. Não é? Eu não estou a fazer escrituras e arrendamentos todos os dias. Nem todas as semanas, provavelmente. Agora, eu tenho que ter um mindset, quando eu tenho um cliente que eu ajudei a comprar ou ajudei a arrendar, por que não fazer este tipo de registro? Onde vocês quiserem, eu falo sempre na tabela de Excel, que é mais fácil, mas onde vocês quiserem, ok? Mas façam este registro. Né? A tecnologia dá-nos essa possibilidade. Eu não preciso estar-me a lembrar daqui a um mês que o senhor tal fez essa... Não preciso. A tecnologia dá-me essa possibilidade. Relembra-me de uma forma gratuita, eu tenho que ir lá pôr o lembrete. Daqui a um ano, daqui a 6 meses ou daqui a um mês. Não custa nada. Agora, outra preocupação. Os clientes compradores ou os clientes arrendatários fazem anos. Certo? Eu tenho acesso à documentação deles. Quem é que não gosta, na realidade, de receber, no dia do aniversário, um telefonema, ou alguns um e-mail, ou se eu tiver uma proximidade, uma estima maior por um cliente que foi criada, porque não oferecer-lhe um presente, coisa simbólica, convidá-lo para qualquer coisa. Mas no dia de anos, não é? Eu no dia de anos, nessa tabela de Excel, eu tenho a data de nascimento também, mas eu tenho outra tabela, ok? Dos aniversários dos meus clientes compradores. Okay? E eu posso, no dia, por exemplo, em que eu faço a escritura, lá está, há uma questão de mindset, a escritura de venda, a escritura de arrendamento, além do registro que eu faço, eu tenho que fazer o registro da venda e da compra, os lembretes, mas também posso, naquele momento, ir ao meu mapa de aniversários dos meus clientes compradores, ok? E colocar lá o registro quando é que eles fazem anos. Até porque eu tenho 2 pessoas que fazem anos em meses diferentes, ok? Mas eu vou ao mapa de aniversários que é de janeiro a dezembro, vou colocar um no mês de fevereiro e outro no mês de maio, ok? Certo? E vou preenchendo os meus meses com clientes compradores e clientes proprietários, ok? Que fazem anos em determinados meses, eu vou preenchendo. Diga uma coisa, isto é difícil? E quem é que não gosta de receber, na realidade, uma cortesia de um consultor imobiliário que me ajudou a vender ou a comprar? E o gajo até se lembrou. Porque a maior parte da família nem se lembra. Nem a mulher, às vezes nem o marido, nem os namorados, nem essas coisas todas. Ok? Quem é que não gosta? E isto é difícil. Eu pergunto, quem é que o faz? Quem é que dá aqui parabéns aos clientes vendedores ou compradores? Quem é que faz? O Manel diz que faz. Ok, ótimo. A todos? Certo. É um critério teu. Ok. Certo. Eu aqui falo, obviamente, de uma forma transversal. A quem eu ajudei a vender ou a quem eu ajudei a comprar. Porque esses, na realidade, tiveram atividade comigo. E, de alguma forma, obviamente, tiveram uma boa experiência comigo e algo que marcaram. Ajudaram-me a vender a minha casa, ajudaram a comprar. Ajudaram a arrendar. Muito bem. Esse eu tenho. Agora, o que é que isto custa? Custa nada, é uma questão de disciplina. Eu, no dia em que eles fazem a escritura e fiscal ao arrendamento, eu sei que tenho tarefas a fazer. E coisas a registrar. Ponto. É uma questão de disciplina de trabalho. Obviamente não é preciso nada de especial. Eu sei é que no dia em que há aquele evento, eu tenho coisas a fazer. Eu tenho coisas a fazer. Os clientes inativos. Os clientes inativos são aqueles que passaram por mim e não tiveram atividade nenhuma comigo. Não tiveram atividade comigo. Okay? Porque é assim. Os pedidos de contacto chegam das angariações. Okay? Muitos
quantos vocês falam com a maior parte deles e não acontece nada, ok? Ou acontece alguma visita, mas não deu negócio, ou foi só um simples telefonema. Mas eu tenho um nome e um contacto. Eu tenho um mapa onde posso colocar os compradores inativos, mas esse então tem que estar aberto sempre. Esse tem que estar aberto todos os dias. Porquê? Porque se eu tenho angarações, estou a receber contactos, se eu estou a fazer contactos, e se por acaso aquilo não dá nada, eu tenho que ter um mapa de clientes compradores ou de clientes proprietários inativos abertos. Porque assim que eu acabo o telefonema, eu no meu computador, cá em cima ou cá em baixo, tenho uma janela aberta com o mapa. E eu, o que é que eu faço? Vou lá registar. Neste mês e no dia de hoje. Que mais um contacto que eu coloco lá. E no mês de outubro eu vou chegar ao final com 80, 90, 100, 150, 200 contactos de clientes inativos que chegaram de várias fontes. É da prospeção ativa, ou da prospeção passiva, ou do ciclo de influência, ou de pedidos de contacto para as minhas angariações. Digo uma coisa, isto não é capitalizar contactos. Eu tenho o nome e coloco lá no mapa que aquele contacto veio da angariação tal, situado em tal. Pronto. Está lá a referência. Eu sei que está lá uma nota só a dizer que aquele contacto foi feito naquele mês para aquela angariação. E quando eu falar com ele, quando eu falar com esses clientes inativos, porque eu na minha agenda semanal, eu tenho que ter também 2 períodos de 1 hora, pelo menos, para contactar clientes inativos. Os ativos, obviamente, também. Eu tenho que os organizar para falar com eles. Mas eu tenho que falar com clientes também inativos. E eu já, quer dizer, estamos a falar há bocado falámos de tipo de influências em que eu falo com 40 por semana, 20 num dia, 20 no outro. Clientes inativos ou ativos, eu tenho que falar também com 40 ou 50 por semana. É mais 1 hora que eu tenho que despender num dia, outra hora no outro. Ou 1h30, em que eu tenho que me isolar e falar, e fazer telefonemas e falar com esta malta. Ok? Agora, isto requer, na minha opinião, não é uma questão de isto não é preciso nada de especial. Isto é uma questão de organização e disciplina de trabalho. Não é? Que é, eu sei que tenho que, e nesta atividade acontece eu registro. Acontece eu registro. Porque se eu não registar, o que é que vai acontecer? Eu não vou registrar contactos. Eu não vou organizar, ou vou escrever na agenda. Mas tu chegas ao final de um mês ou de uma semana, tu tens noção dos contactos que tens e no cabeçalho e aqui e ali, nos post-its, os contactos que tenho. Então não tenho que estar de uma forma organizada. Ainda para mais. Porque isto estamos a falar de uma situação presente. Mas como eu dizia há pouco, isto é uma situação futura também. Porque no futuro, aquilo que vai alimentar a vossa atividade, e quando eu falo no futuro é a partir de 3 ou 4 anos de atividade, aquilo que vai alimentar a atividade são todos esses 400, 500, 600, 700 contactos que vocês vão reunindo, que serão muito mais, não é? Que serão muito mais. Mas os inativos são importantes, os ativos são importantíssimos, são clientes que eu tive atividade, né? Eu depois vou dar prioridade, tenho que falar mais com os ativos que os inativos, mas eu tenho sempre base de dados para falar com eles. E há a malta, como dizia há pouco, que faz da sua atividade falar com 15 contactos destas bases de dados por dia. E desses 15 contactos que fazem por dia numa hora, ok, têm coisas a acontecer. Mas isto é uma questão de capitalizar. Agora, aqueles que já estão há mais tempo, que nunca o fizeram, e que olham para trás e desmoralizam porque depois agora tenho tantos contactos, estar a organizar isto, mas se tiverem os contactos em algum lado, vão buscá-los. Ou então reiniciem a situação. Há aqueles que estão a começar, ou que já começaram há algum tempo, agarrem-se a qualquer coisa, mas façam esse registro, é sempre tempo para. Porque isto capitaliza muito. Agora, meus caros, CRM também é isto. Registar todos estes contactos. Ter essa capacidade de ter mapas abertos, nomeadamente os mapas de compradores e de proprietários inativos. Esses surgem todos os dias, ok? Porque os compradores ativos, vão acontecendo, ou os arrendatários ativos vão acontecendo, ou os vendedores ou os proprietários ativos vão acontecendo conforme eu vou tendo atividade, ok? E isso eu vou tendo uma escritura aqui, vou tendo um arrendamento ali e as coisas vão acontecendo. Eu aí sei que tenho que registar essa atividade, ok? Porque é importante para mim. Os inativos estão sempre a surgir, por isso eu recomendo abram-os de manhã, quando desligam os computadores, abram esses mapas de clientes compradores inativos e de clientes proprietários inativos. Para quê? Para que não se esqueçam e quando olham para o computador possam registrar essa atividade. Certo? E isso é uma coisa que tem que estar sempre alimentada. A questão atenção em relação aos aniversários, mas isso, para aqueles que quiserem iniciar esta tarefa e este procedimento, falem comigo, falem com o Ruben, falem com pelo menos aqueles que o façam, mas
os clientes ativos têm, obviamente, uma importância enorme na nossa atividade. Okay? Têm uma importância enorme porque a eles também vos posso pedir 3 referências. E aqui, quando há um cliente comprador ativo que teve atividade comigo ou um cliente proprietário, ele vai fazer isso da forma mais gratuita e com o maior entusiasmo. Porquê? Porque eu ajudei-o a vender, ajudei-o a comprar. Se eu lhe vou pedir 3 referências a ele, ter essa humildade, olha, eu vivo de contactos, teve uma experiência comigo, penso que correu bem, gostava que me desse a oportunidade de ter 3 contactos do seu ciclo de influências para eu poder contactar. Ou seja, os meus clientes ativos, eu vou pedir contactos. Ou seja, agora, eu tenho que ter essa capacidade e essa humildade de pedir contactos à malta, de pedir contactos às pessoas, de triplicar aqui as minhas possibilidades. Agora, os aniversários é algo também que não custa nada. Não custa nada. Aliás, ir um bocadinho mais além, porque eu depois vou, os aniversários, deixar aqui uma nota. Os aniversários, eu vou ter um mapa de janeiro a dezembro, em que eu vou ter clientes compradores ativos ou clientes proprietários ativos, vão fazer anos. Eu vou preencher os janeiros, os fevereiros, os marços, os abril, não sei o quê. Eu tenho um lembrete no telemóvel. Okay? Ao dia 30 ou ao dia 31 de cada mês. Por exemplo, dia 31 de outubro, eu tenho um lembrete no telemóvel, que é fácil de colocar em 30 segundos. Ver o mapa de aniversários dos meus clientes ativos no mês de novembro. E eu, no dia 31 de outubro, abro o meu mapa do mês de novembro, que eu tenho dos meus clientes ativos, e volto, proprietários e compradores, e eu lá tenho 30 clientes que fazem anos no mês de novembro, em vários dias diferentes. E eu olho para aquilo e tenho uma agenda, tenho um mapa, olho para aquilo e tenho 30 clientes que eu ajudei a vender ou a comprar, que fazem anos naquele dia, naquele mês. E eu posso ter a cortesia de lhe mandar uma carta, a endereçar parabéns, uma carta timbrada, assinada por mim, a dar-lhe os parabéns, para chegar naquele dia, para chegar no dia em que ele faz anos. Reparem o impacto que isto tem num cliente que vocês ajudaram a vender ou a comprar, que recebe uma carta do consultor imobiliário. Isto parece assim tudo não sei o quê, mas não é. Isto é uma questão de disciplina. A receber uma carta dos parabéns do consultor imobiliário. Certo? Isto é, obviamente, levar a cortesia ao máximo e, obviamente, impactar do outro lado de uma forma muito, muito, muito forte. Mas um telefonema ao meu cliente. Olha, olá, sou Fernando, como está? Está tudo bem? Está. Estou só a ligar para lhe dar os parabéns, porque reparei que o senhor hoje faz anos, com muita saúde, junto da família, junto daqueles que mais gostam. Muito bem. Diga uma coisa, isto custa alguma coisa? Custa-me, na realidade, quando eu tenho clientes proprietários, compradores que eu ajudei a comprar, tenho a documentação, tenho as datas de nascimento, vou colocar no mapa, ponho um lembrete no final de cada mês para me lembrar os aniversários para o mês seguinte, ok? Certo? E eu no dia, eu depois, obviamente, nos vários dias, tenho lembretes para ligar aos meus clientes. O que é que isto custa? E a cortesia disto? Por exemplo, o Manel está a dizer, ok, eu faço isto com aqueles que eu tenho mais afinidade. Muito bem. Eu faria com todos. Todos os meus clientes passaram por mim e que eu tive atividade. Mas, caros, é tão simples quanto isso. Eu estou a falar de compradores, mas isto serve para os arrendatários, obviamente, serve para os senhorios, porque são clientes meus e que são clientes para a vida. E porque eu, obviamente, não quero fazer, e que há muita gente que faz isso, não faz sentido. Isto é uma questão de, no dia em que há uma atividade, eu tenho que fazer esse registro. Infelizmente, a maior parte dos consultores imobiliários, infelizmente mesmo, faz das escrituras e dos contratos de arrendamento um funeral. Em vez de ser um momento de celebração. Naquele momento é um momento de celebração, mas acabando o momento de celebração, entra-se no funeral logo. Não é? Funeral porquê? Porque eu não registro nada. E se o cliente se lembrar de mim, mais para a frente, ok, ótimo. Porque se ele não se lembrar de mim, infelizmente os consultores nunca mais se vão lembrar dessa. Isto não faz sentido nenhum. Se eu tenho clientes para a vida, não é? Se eu tenho clientes para a vida, com cada um destes clientes que eu ajudei a vender e a comprar, me podem referenciar montes de pessoas, ok? O que é que custa eu acompanhar estes clientes fazendo um registro e lembretes, ok? Neste sentido,
para eu estar a falar com eles. Eu estou a falar com eles, olha, estou a falar com eles daqui a um mês que fez a escritura, estou a falar com eles daqui a um ano que faz a escritura, estou a falar com eles no aniversário e, obviamente, vou estar a falar com eles nos Natais e nas Páscoas e boas férias e não sei o quê. Eu tenho que estar aí na mente deles. Mais nada. É isto que, meus caros, como são 4 horas, ok? E isto são workshops de 1 hora, eu, obviamente, estou aqui aberto a algumas dúvidas que... Isto, obviamente, não é um tema que... Isto, a dificuldade é eu tomar a decisão, bora lá, siga, e ter isto muito presente. Pá, e pedir ajuda se eu quiser fazer muito isto. Pá, e era importante que vocês quisessem mesmo, porque pá, isto tem um potencial enorme. Só CRM e círculo de influências vocês perceberam que aqui há um potencial enorme, ok? Para eu poder alavancar oportunidades. Por isso, nesta fase em que se calhar as atividades são menos intensas, ou não interessa, menos intensas eventualmente para aqueles que não fizerem as coisas de maneira diferente, como tem sido alertado, há que trabalhar mais, há que acelerar um bocadinho mais, temos que aumentar a velocidade, necessariamente, fazer as coisas de uma maneira diferente, que as coisas estão mais complicadas, mas acho que é uma oportunidade também aqui está uma oportunidade para fazer outras coisas, para eu realmente colocar em prática outras coisas que me podem trazer contactos. A organização da minha base de dados, o meu círculo de influências, e recuperar, por exemplo, todos os clientes que eu já fiz, escrituras e arrendamentos, ok? Vocês vão ter registado isso em algum lado, vão ter algum registro de, se calhar já não sabem o mês, se calhar já nem sabem bem o ano, não interessa, vão lá, pelo menos é uma verdade de desorganizarem e, quem sabe, falarem com eles, ter aqui um motivo para falar com eles, ok? Meus caros, é isto. Dúvidas? Provavelmente aqui no CRM e na organização, o Ruben vai mandar aqui mapas, não seremos, obviamente não será pelo envio dos mapas que vocês não têm essa possibilidade. Se tiverem dúvidas, falem com o Ruben, eu estou na sede também, qualquer 1/4 de hora, 20 minutos, ajuda também aqui a explicar como é que eu na prática faço isto, não custa nada, mas façam-me, aproveitem-me para fazer coisas diferentes, mas façam-me que isto tem um potencial enorme, ok? Dúvidas aqui na sala, não? 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 Dúvidas aí em casa? Não? Ok? Façam qualquer coisa por vocês. Pelo menos a este nível foi o que me calhou aqui o CRM e o círculo de influências. Está bem? Obrigado a todos por terem assistido. Boa continuação. Tchau. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Pode ser que... Pá, por amor de Deus. Isto é tão fácil e tão simples.